Olá, tudo bem? Aqui é o Edipo da Ed Cursos e na aula de hoje nós vamos aprender a acessar as linhas e as células de uma tabela utilizando o JavaScript. Mas antes, deixe seu like no vídeo e também se inscreva no canal para não perder as próximas aulas. Aqui eu já deixei o Visual Studio Code aberto com o nosso projeto de exemplo. Essa aqui é a página HTML que a gente está usando de exemplo no curso. E aqui os nossos códigos JavaScript que nós fizemos até essa aula. A nossa página de exemplo é essa daqui. É uma página bem simples e tem aqui a lista de alunos. Como você já deve ter percebido, nessa tabela a gente tem o nome do aluno, a gente tem a nota do trabalho e a nota da prova. Agora, utilizando o JavaScript, o nosso objetivo é calcular a média desse aluno. É uma média aritmética simples, a gente vai somar a nota do trabalho com a nota da prova e dividir por 2. Mas antes da gente calcular a média, nós precisamos de alguma forma, lá no JavaScript, capturar esses valores aqui. A gente vai obter no JavaScript o nome do aluno, a nota do trabalho e a nota da prova, para aí depois a gente calcular a média e exibir aqui nessa célula. Para a gente começar, nós vamos focar aqui no primeiro aluno, que é a Patrícia. Depois que a gente conseguir calcular a média para essa primeira aluna, aí sim a gente faz para os outros alunos. Então aqui eu vou acessar o console do navegador e agora aqui no JavaScript eu quero obter essa primeira linha aqui, que representa o primeiro aluno. Para fazer isso, eu vou usar novamente o objeto document.carrySelector, que é para a gente selecionar um elemento, e aqui por parâmetro eu preciso passar o seletor que vai me retornar essa primeira linha que eu quero. Para a gente definir qual vai ser o seletor, eu vou vir aqui no arquivo HTML e vou analisar como que está organizado a minha tabela. Então aqui a gente tem a table, ela tem o ID, ela tem o tRead, que é onde tem o cabeçalho das colunas, tem o tBody, que é onde tem todos os registros, e a gente quer essa tr aqui. Ela tem uma classe que é a classe aluno, só que a classe aluno está em todas as tr's, ou seja, com o aluno já fica um pouco mais difícil de eu conseguir pegar exatamente essa linha aqui. Para ficar mais específico, para esse exemplo, eu vou colocar um id para essa tr e vou chamar ela de primeiro-aluno. Então agora, voltando lá no navegador, aqui na carrySelector, eu posso passar o ID dessa linha para poder capturar ela. Relembrando, o carrySelector, ele utiliza os seletores CSS. No CSS, quando a gente quer selecionar um elemento através do ID, primeiro nós colocamos o sinal de cerquilha e depois o ID desse elemento. Agora, quando eu pressiono a tecla Enter, perceba que ele retornou para mim exatamente a primeira linha, que tem o ID primeiro aluno. Agora que a gente já sabe que para obter a primeira linha nós usamos esse comando aqui, eu vou voltar aqui no meu arquivo de JavaScript, que é o scripts.js. Logo abaixo do código que a gente já fez, eu vou criar uma variável que vai guardar essa linha que representa o aluno. Então eu vou chamar ela de tr, representa a linha, aluno. Então tr aluno vai ser igual àquele nosso comando, document.carrySelector, buscando uma tr que tem o id primeiro aluno, ponto e vírgula, e aqui embaixo eu já vou dar um console.log imprimindo o valor desse tr aluno, só para a gente ver se vai ficar certo na hora que eu atualizar a página. Voltando aqui atualizando, então perceba que ele imprimiu aqui para mim exatamente a tr que a gente precisa, que é a que tem id primeiro aluno. Até essa parte está funcionando. O próximo passo é a gente obter o nome desse aluno. Aqui ele está trazendo a linha inteira, mas eu quero pegar informação por informação. A primeira informação vai ser o nome. Então agora a gente precisa pensar em uma forma de pegar só o nome desse aluno. Eu vou voltar aqui no arquivo HTML para a gente analisar. Então a gente tem uma variável chamada trAluno, e dentro dessa variável nós colocamos esse pedacinho de HTML aqui, que tem a tr, e dentro dessa tr a gente tem o nome do aluno. Perceba que o nome do aluno ele é uma td, que representa uma célula, e essa td ela tem uma classe chamada tdNome.
Então, nesse caso, eu vou utilizar a classe tdNome para poder buscar esse elemento aqui de dentro da minha linha. Então, eu vou voltar aqui no arquivo de script, vou apagar esse console.log e aqui eu vou criar uma variável que vai guardar aquela minha td, que é a célula com o nome do aluno. Eu vou chamar ela de tdNome. Agora eu não quero buscar esse elemento td dentro do meu document. Eu quero buscar o td que está dentro do tr. Então aqui eu vou escrever tr_aluno, referenciando esse elemento que eu carreguei aqui em cima, ponto carrySelector. E aqui eu vou selecionar utilizando o nome da classe. Então, como é uma classe, eu coloco ponto. O nome dela é td_nome. O que está acontecendo? Quando eu coloco document.carrySelector, eu estou fazendo uma busca dentro do meu documento HTML inteiro. E nesse caso aqui, eu quero fazer uma busca apenas no elemento tr que eu carreguei antes. E o tr representa essa linha aqui. Então, dentro desse pedacinho de HTML, eu estou buscando um elemento que tem a classe tdNome, que é esse elemento aqui, essa td, onde tem o nome do aluno. Para a gente ver se funcionou, novamente eu vou colocar um console.log, imprimindo o que tem dentro dessa variável tdNome. Voltando aqui, atualizando, perceba que ele retornou para mim exatamente aquela célula que eu queria, que é a célula com a classe tdNome, que contém o nome do aluno. Só que ainda não é o que eu quero apenas o nome e não a td inteira. Para pegar apenas o conteúdo desse elemento, a gente usa aquela propriedade chamada textContent. Então eu vou criar aqui mais uma variável e vou chamar ela de nome. Ela vai receber o conteúdo da minha célula. Então eu pego aqui a tdNome.textContent, que é o conteúdo daquela célula. Agora eu vou dar um console.log para a gente ver se ele pegou o conteúdo corretamente, imprimindo o valor da variável nome. Voltando aqui, atualizando, então perceba agora que ele imprimiu Patrícia. Então agora eu vou apagar o console.log, porque a gente já viu que funcionou, e é dessa forma que a gente consegue buscar os elementos filhos dentro do elemento pai. Então aqui primeiro eu peguei do meu documento inteiro um elemento que tem esse D aqui, que é a minha tr_aluno. Depois eu queria buscar dentro da tr_aluno um elemento que tem a classe tdNome, então eu coloquei a tr_aluno.carrySelector e ele me retornou a célula que a gente estava buscando. E aqui por fim eu ainda peguei o conteúdo de texto dessa célula através da propriedade textContent. O próximo passo, agora que a gente já tem o nome, é pegar a nota do trabalho desse aluno aqui. Então primeiro eu vou vir aqui no arquivo HTML e a célula onde tem a nota do trabalho tem a classe td_trabalho. Então é através dessa classe que eu vou pegar essa célula aqui. E a gente vai fazer de uma forma bem parecida com o que a gente fez a do nome. Eu vou criar uma variável chamada td, representando a célula trabalho. Td trabalho vai ser igual tr_aluno, porque eu quero pegar de dentro da minha linha do aluno, ponto carrySelector. Entre parênteses, eu vou buscar através da classe, então eu coloco ponto, e o nome da classe é td_trabalho. E eu não quero apenas o elemento td, eu quero o valor que está dentro dele. Então eu vou criar uma nova variável chamada trabalho, que vai ser o td trabalho, que é a célula, ponto textContent, que é o conteúdo dela. E aqui, só para a gente ver se funcionou, eu vou dar um console.log e vou imprimir o que tem na variável trabalho. A gente vê se ele conseguiu carregar certo. Voltando aqui, atualizando, e perceba que ele imprimiu 5.5, que é exatamente a nota do trabalho da Patrícia. O próximo passo vai ser a gente pegar a nota da prova. Vou apagar o console.log daqui. Vou voltar no HTML para a gente analisar como que a gente vai pegar a nota da prova. E aqui a gente pode fazer de uma forma bem semelhante. A nota da prova está dentro dessa td aqui, e essa td tem a classe td_prova. Então novamente eu vou vir aqui no JavaScript, vou criar uma variável para armazenar aquela td, que é aquela célula, vou chamar a variável de td prova,
E para carregar essa TD prova, eu vou pegar a minha TR aluno, que é a linha que representa o primeiro aluno, .carrySelector, para eu fazer uma pesquisa dentro dela. E eu quero buscar de dentro dela um elemento que tem a classe TD, tracinho, prova, ponto e vírgula. E eu não quero apenas o elemento TD, eu quero o conteúdo dele. Vou criar mais uma variável chamada prova. Ela vai ser igual a TD prova, que é a célula, .textContent, que é o conteúdo dela. Para finalizar, vou colocar um console.log para a gente ver se funcionou também, imprimindo o valor da variável prova. Voltando aqui e atualizando, ele imprimiu 7.5, que é a nota da prova. Então essa parte aqui também funcionou. Agora eu quero buscar o valor da média desse aluno. Então aqui no HTML a gente percebe que a média está dentro dessa TD e essa TD tem essa classe aqui, a classe TD média. O passo a passo vai ser o mesmo. Eu vou criar uma variável, vou chamar de TD média. Ela vai ser igual TR aluno, que é a minha linha, e eu quero pesquisar dentro da minha TR aluno um elemento que tem a classe TD-média. Como eu não quero apenas o elemento, mas eu quero o conteúdo dele, eu vou criar uma nova variável que vai guardar o conteúdo desse elemento. Essa variável vai se chamar média, e o valor dela vai ser o tdMédia.textContent, que é o conteúdo dele. Para concluir, console.log, imprimindo a média. Nesse caso ele tem que imprimir 0. Quando eu atualizo, então ele imprime aqui para mim o valor 0. E assim, utilizando o comando carrySelector, a gente conseguiu capturar a primeira linha através do ID dela, e tendo essa primeira linha, a gente conseguiu buscar de dentro dela cada célula, através das classes que a gente tem em cada uma das células. Então a gente conseguiu carregar a célula do nome, a célula do trabalho, da prova e da média. E por fim a gente pegou então o valor que tem dentro de cada célula através da propriedade textContent desses elementos. E agora então a gente já tem todos os valores que a gente precisa para poder calcular a média. Mas esse cálculo nós vamos fazer com mais calma na próxima aula. Então hoje nós aprendemos a acessar os dados de uma table com o JavaScript usando o comando carrySelector. E a gente também descobriu que é possível usar o carrySelector em elementos HTML para fazer buscas por elementos filhos do elemento selecionado, assim como a gente fez com a TR, buscando dentro da TR os elementos TD que a gente precisava. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se gostou, deixe seu like no vídeo e também se inscreva no canal, assim você não vai perder nenhuma aula e também vai nos ajudar muito. E até a próxima aula!